Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, amigos! Mais uma vez estamos no ar com o nosso podcast Ailson Lino convida, que em cada edição traz uma celebridade, um assunto, um tema, notícias que você gosta de ver, que você precisa ver, que você quer ver para que possa melhorar o seu estado de conhecimento, e quem detém conhecimento detém o poder. Poder não pelo poder, mas ter o poder para poder ajudar aqueles que não têm o tal do poder. Então, conhecimento é tudo, é liberdade, é libertação. E o convidado de hoje vem falar exatamente disso, de liberdade, pois ele é professor há 34 anos, ele está na sala de aula ministrando cursos aí pertinentes ao trânsito. Ele é coronel da Polícia Militar e uma pessoa com uma educação extraordinária e muito querido da população baiana. É o nosso convidado de hoje. Com muita honra, estamos recebendo o Coronel Luíde. Que prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e espero que o senhor goste de estar aqui da mesma forma que eu estou gostando de recebê-lo. Muito obrigado, seja bem-vindo. A honra é toda minha, Ailson. E vamos esquecer esse negócio de senhor, viu? Eu não sou tão velho assim, não. Eu gosto muito de ser tratado por Luíde, o professor Luíde, o coronel Luíde. Fique tranquilo. E a ideia é justamente essa. Falar aquilo que você que está aí do outro lado está precisando saber sobre trânsito, certo? Trânsito que é uma pauta que sempre está na mídia, sempre está na vida de todos nós, porque todos nós precisamos do trânsito, né, Ailson? É verdade, coronel. E o trânsito, né? Desde os primórdios da humanidade, né? Onde nós éramos caçadores, transitávamos aí nas matas aí do dia a dia, depois passamos a ser caçadores, sim, coletores, e o trânsito, a vida, na verdade, é transitória, né? Exatamente. E o trânsito específico que nós vamos falar aqui é o trânsito de veículos, onde o senhor é especialista. Vamos começar falando da legislação atual. Uma coisa que está dando muito problema, muito trabalho para comprador e vendedor de carro, né? Sim. Então, tem as pessoas que não querem ir a uma concessionária ou uma loja especializada, comprar, vender ou trocar um carro. Essas lojas já têm o próprio despachante, tem a segurança de que você está comprando um carro, levando outro, que o carro que você deixou lá vai de fato ser transferido. Mas já tem outras pessoas que preferem fazer esse trabalho autonomamente, aí nas redes sociais, e aí esbarra na questão. Vendi meu carro, não transferiram, estou recebendo as multas, etc e tal. Qual o conselho que o senhor daria para essas pessoas que vendem e trocam de carro e não transferem de imediato? Olha, você disse agora um problema que é muito recorrente. Sou muito procurado. Pessoas em apuro por conta disso, de vender o carro e o novo proprietário não faz a transferência. Isso traz uma série de problemas para o antigo proprietário, principalmente com relação à pontuação de multas, principalmente por conta do novo proprietário não cumprir com suas obrigações de pagamento de impostos, multas. E isso recai ainda sobre o antigo proprietário. E aqui na Bahia, por exemplo, a Secretaria da Fazenda, quando não é pago o IPVA, essas pessoas são negativadas junto à Serasa, junto ao SPC, porque o novo proprietário não cumpre com suas obrigações. E isso acontece justamente porque na hora que você comercializa, no afã de entregar logo o carro, você esquece de fazer a comunicação de venda, que é o mecanismo administrativo que vai lhe respaldar, né? Dizer que esse veículo não está mais sob minha posse, sob minha responsabilidade, já foi passado para fulano, independente de ter sido efetivada a transferência de propriedade. Então, nosso primeiro conselho é: faça a comunicação de venda. Ela é o mecanismo que vai lhe proteger de qualquer coisa futura que venha acontecer com o veículo. Mas, coronel, existem alguns casos, como, por exemplo, o vendedor do veículo vendeu esse carro para um terceiro, ou até mesmo para uma loja que não Sim. tem muita responsabilidade no seu trabalho, no seu trato, ele assina o DUT Sim. em branco, né? Sim. Então ele não sabe para quem aquele carro vai ser passado. Exatamente. Aí daqui a meses ele recebe esses problemas que o senhor acabou de citar, negativação, multa de trânsito, etc e tal. E como que ele comunica ao Detran se ele não tem o nome dessa pessoa que passou, que na verdade nem passou, né? Que não existe essa pessoa, porque não está no nome dele. E aí, se ele esquecer ou não tiver o nome desta pessoa que ele vendeu, como é que ele comunica ao Detran?
O problema é justamente esse. Eu digo até para os meus alunos que a única solução é se você tivesse uma máquina do tempo, para você poder voltar no tempo e consertar aquela bobagem que você acabou de fazer. Porque você entregou o veículo, você já não tem mais a documentação, não tem como encontrar, não sabe com quem está esse veículo. E a única saída é ajuizar uma ação no juizado civil. Aqui em Salvador, por exemplo, você tem um juizado civil que você pode ingressar na justiça justamente solicitando que o juiz, através de sentença, determine ao órgão de trânsito que faça a transferência do veículo, caso você saiba os dados da pessoa que você vendeu, ou que ele simplesmente determine ao órgão de trânsito o cancelamento do registro daquele veículo. É a única saída. E ainda vai ficar dependendo do entendimento do juiz ser esse, de que administrativamente nada mais pode ser feito e só lhe resta a esfera judicial. Por isso que a gente vem sempre falando com relação a a comunicação de venda. E você Ailson, você que é craque, né, nessa coisa de consórcio e tudo, você sabe a importância de você lidar justamente com a empresa séria. Quando você fala aí você deixou em um local, por isso, você que trabalha com tanto tempo nesse ramo, você sabe a importância que é você ter uma empresa que está ligada justamente a hábitos saudáveis de comercialização, está dentro da lei. É muito importante por conta disso, porque infelizmente ainda existem muitos casos de até pessoas que trabalham com isso e depois entregam o veículo a qualquer um de qualquer jeito e você não perde qualquer referência com relação com quem está o seu veículo. Inclusive, Coronel, eu quero até chamar a atenção aqui dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, com relação a isso. E aqui está fora o Ailson Lino, que trabalha com carro. Não é bem isso que eu quero falar, puxando brasa para minha sardinha. É exatamente para as pessoas, às vezes, uma concessionária, uma loja séria, né, faz uma avaliação num determinado veículo com 1.000, 2.000 ou 3.000 a menos do que ele já achou no mercado paralelo e ele hesita em deixar esse veículo, em vender esse veículo para uma empresa séria que sabe que não vai dar dor de cabeça futura por causa de 2, 3 mil reais e acaba perdendo muito mais, além do sossego e o risco que ele corre desse veículo ter sido roubado, de ter sido usado em assalto, de ter atropelado alguém, esse atropelo causando até óbito. Olha a encrenca que ele está, né, Coronel? Exatamente. É um barato que sai caro. Caríssimo. Você precisa realmente, na hora que está fazendo a sua comercialização, na hora que você, principalmente quem trabalha com rede social, que quer anunciar veículo, ficar atento com relação a isso. Saber com quem você está lidando para não ter o dissabor de alguns anos depois você descobrir que você está negativado, descobrir que aquele veículo... Esse é um caso que é real, um jogador Silvestre, é um carioca que veio jogar aqui na cidade de Camaçari. Ele voltou para o Rio de Janeiro, ele tinha uma Kombi, essa Kombi, o nome dele, um sobrinho dele, junto com uma outra pessoa, praticou um assalto com essa Kombi. Na hora que a vítima foi à delegacia, que mostrou para identificar, aí mostrou a foto dele, ele como proprietário, foi esse daqui? Ele disse foi. Olha. E esse jogador ele foi preso por conta disso. Demorou 30 dias para ele poder justificar que não foi ele, que ele já tinha vendido esse veículo, né? Então é algo muito sério que as pessoas precisam realmente ter essa atenção redobrada com relação a como entregar o veículo e não fazer a transferência de propriedade. Imagina, Coronel, a vítima no estado de estresse na hora do assalto ia lá lembrar exatamente quem era o condutor, quem era o assaltante, né? A fisionomia apresenta um retrato e que diz que aquele retrato é o dono da Kombi oficialmente, ela foi. Tá lá, foi esse aí. Foi esse aí. Foi e até provar o contrário, pelo amor de Deus. Ele passou 30 dias preso. Tá aí então, galera, ó. O Coronel tá dando conselho, hein? Não deixa seu carro na hora de vender sem fazer a devida transferência, preenche o DUT com o CPF, com tudo direitinho e já comunica ao Detran. Se o comprador não transferir, você está coberto. O Coronel está dando instrução. Está em nome, tira uma foto do DUT preenchido e comunica ao Detran. Você está cobertíssimo. Não só de prováveis multas, seu nome negativado, mas principalmente o pior, né? Essa questão que o Coronel acabou de falar aqui, ó. Usar o carro como assalto e o pobre ex-proprietário quase teve que pagar o pato aí
muito caro. Então, isso é muito importante você ficar ligado. Coronel, vamos passar então para um outro assunto, Sim, né? vamos lá. Veículos rebaixados. Sim. Né? Tem muita gente que pega um veículo, que vem... Olha, os engenheiros estudaram muitos anos para montar aquele carro dentro de uma engenharia de segurança, de tudo direitinho. O comprador vai lá e rebaixa esse carro, tira as molas, mexe nos amortecedores, tal. Primeiro eu queria saber do senhor se isso é legal e depois os perigos de segurança que traz um carro rebaixado. Olha, isso é legal, mas precisa seguir um rito que é previsto numa resolução do CONTRAN. E esse rito é o seguinte: no momento que ele rebaixa o veículo, ele tem um limite de 10 centímetros da chaparia para o piso asfáltico. Tem que ser estabelecido esse rito. Ele vai submeter esse veículo a uma vistoria veicular, vai ser emitido um certificado de vistoria de segurança veicular pelo uma credenciada ao Detran. Ele retorna ao Detran e vai consignar isso no documento. Somente dessa forma ele pode ter um veículo rebaixado, ele obedecendo a todas essas regras, a distância mínima, a altura mínima de 10 centímetros e ir até o Detran para regularizar. Aí dessa forma ele pode sim. Caso contrário, ele está sujeito à remoção do veículo, porque esse veículo pode não oferecer condições de segurança. Numa blitz, então, caso ele seja abordado, a autoridade policial vai exigir o documento. Lá nesse documento consta que está dentro das regras de rebaixamento normal? E isso vai constar lá o número da resolução do CONTRAN, que estabelece isso, e que o veículo é rebaixado conforme essa lei. Agora vamos lá, coronel. Você sabe que o homem, o ser humano, é um bicho perigoso, né? E eles gostam de desobedecer regras, né? Isso. No geral, o ser humano gosta de desobedecer regras. Vamos lá. O cidadão foi lá no Detran, fez o rebaixamento dentro das normas, com essa medida que o senhor fala em relação ao piso da chaparia, tal. Emitiu o documento, chegou em casa, ele rebaixou mais, né? Aí numa blitz, a autoridade policial pega lá, tá lá dentro da lei que tem um número tal, e ele vai medir? Ele tem como medir isso aí? Ele tem que medir, por isso que o parâmetro é 10 centímetros. Para você ver uma coisa aí, Solino, a gente não... a lei vai se adaptando até a questão da fiscalização. Hoje, antigamente, a lei da cadeirinha, o parâmetro usado para fiscalização era a idade da criança. Algo muito complicado, porque você tinha que perguntar à criança se você tem mais de 10 anos ou menos de 10 anos. E às vezes ficava a mercê do próprio pai ou mãe dizer essa idade. Então, o que a lei estabeleceu hoje? Uma outra medida que é 1,45 m. Independente da idade. Independente da idade. Quem tem menos de 1,45 m tem que ser transportado no banco de trás. Então, a lei ela vem com esse parâmetro, que é um parâmetro mais fácil para quem está fiscalizando. E esse parâmetro dos centímetros, qualquer trena, qualquer régua que ele tenha lá no momento, ele vai, ou se ele tiver um padrão já, ele vai medir, e se o veículo tiver menos que 10 centímetros da distância do solo para a carroceria do veículo, esse veículo vai ser removido por parte do órgão de trânsito. Que legal, é muito importante saber disso, até para as pessoas que gostam de transgredir. Sim. Né? No caso da cadeirinha da criança. Há uma competição, né, para ver quem rebaixa mais. Quem rebaixa mais, é verdade. Então eu vejo carros aí nas ruas que eu olho, pelo amor de Deus, está no chão aquele carro. Aí agora eu não sabia dessa lei, que são 10 centímetros, Sim. mas trazendo aqui na minha lembrança, eu já vi carros aí que não tem nem 5. Quer dizer, numa ótica minha, eu não medi nada, né? Assim, na visão. Então, essas pessoas estão aí estão fora dos padrões. E nessas blitz, coronel, vamos dizer assim, de 0 a 10, qual é o número das pessoas que têm carro rebaixado, que estão realmente com documento ou que eles fazem aí fora do padrão? Pouquíssimos atende à lei. Agora, por incrível que pareça, eu trabalhava no Detran e eu recebi uma comissão de uma associação de veículos turnados aqui de Salvador, e eles justamente estavam reivindicando que a lei fosse obedecida, porque eles estavam regularizados. Então, existem aquelas pessoas amantes realmente do mundo do automobilismo, no mundo do automotivo, que elas querem estar dentro da lei. E elas perseguem isso e estão dentro da lei. Mas, infelizmente, a maioria ainda transgride, como você falou, ou desconhece a lei e acha que aquilo ali é normal e natural. Eu falei isso hoje de manhã sobre questão da cultura de segurança.
Nós brasileiros não temos essa cultura de segurança. O engenheiro faz um projeto para um veículo com todo o padrão de segurança internacional que a legislação brasileira exige, mas as pessoas acham que simplesmente podem fazer modificações e transitar livremente, e isso não é possível. Por falar em modificações, a gente vê aí recorrentemente veículos modificados, o volante menor, Sim. o pneu com um outro, como é que chama? O diâmetrozinho. Um diâmetro modificado, às vezes tala larga, Isso. etc e tal, modificando a descarga para fazer aquele barulho. Essa descarga vem aquele purificador de água, como é que chama? O catalisador. Do catalisador. Ou seja, ele modificou toda a estrutura do veículo, sem falar que alguns mexem na motorização. Quando Sim. não chipam o motor que carrega naquele carro, eles até trocam de motor mais possante. E nesses casos, coronel, existe uma autorização das autoridades ou isso eles fazem à vontade? Olha, a lei prevê que qualquer alteração de característica do veículo, qualquer alteração da originalidade que implique na identificação do veículo ou no item de segurança, ela só pode ser feita com autorização do órgão de trânsito. Então, por exemplo, se ele chega lá e muda o motor, existe a numeração do motor, que elas têm que estar batendo com o documento. Para ele mudar o motor, ele precisa ir ao órgão de trânsito e fazer também essa consignação lá no documento, que o motor foi mudado do motor X para o motor Y. Então, qualquer alteração de característica que implique na segurança ou na identificação do veículo, precisa passar por essa autorização. E, geralmente, quando essa alteração de característica compromete a segurança, não vai passar na vistoria. Bem como até a cor do veículo. Alguns Exatamente. mudam a cor do veículo. Né? Inclusive plotagem, né? Mesmo que a plotagem seja da mesma cor, né, da cor original, precisa colocar no documento, consignar de que o veículo é plotado. E na questão das películas, né? Sim. Tem a de segurança, tem a estética, né? Enfim, existe um parâmetro para essas películas? Elas são autorizadas pela justiça, pela autoridade? Sim. Agora, esse parâmetro é justamente no percentual de transmitância luminosa, ou seja, o quanto a luz a película deixa passar. E esse percentual ele é dado 28% e 70%. Ou seja, 70% para os vidros dianteiros, o para-brisa e os vidros laterais e 28% para os vidros traseiros. Isso só pode ser aferido com um equipamento, um medidor de transmitância luminosa. Ele vai lá, mede e emite um laudo. Em cima desse laudo, a pessoa é autuada caso esteja com a película que não atende esse parâmetro, esses percentuais estabelecidos por lei. Então, existe película até para os para-brisas, Até tanto para o dianteiro para-brisa, sim. quanto os traseiros, né? Isso é permitido. Agora, dentro desse percentual de transmitância luminosa. Evidentemente, coronel, que os carros oficiais, né, pertencentes às polícias, tanto a civil quanto a militar, quanto a das Forças Armadas, ou qualquer tipo de autoridade policial, elas estão fora desse padrão. Elas podem estar completamente com a película completamente opaca, completamente black, né? Isso é legal para as autoridades, né? Alguns veículos utilizados em investigação, por questão de segurança, né? Esses veículos eles são colocados esse tipo de película, certo? Que facilita a vida do profissional. Mas, de maneira geral, a segurança ela é comum para todos os tipos de veículos. Inclusive, a gente com veículo, com essas películas, né? Quanto menos transparência tiver do externo para o interno, é uma segurança. Primeiro que o meliante não vai saber quem é que está dentro daquele carro. Pode ser meliante que é da colega dele mesmo, Sim. Ou pode ser uma autoridade policial, ou um cidadão, inclusive, com porte de arma. Então, na dúvida, isso dá uma segurança maior, né, coronel? Com certeza. E hoje o que a gente recomenda é usar a película de segurança. Aquela que realmente não é que ela vai impedir a prova de bala, mas alguns tipos de projéteis que são utilizados pelos marginais para poder ter acesso ao veículo, essas películas elas são suficientes para evitar. E com certeza os meliantes conhecem, né? E abordam já os que estão mais vulneráveis. Houve uma época, coronel, de 81, 82, 78, 79, por aí, onde a Volkswagen tinha um carro que chamava Gol GTI. Sim. Né? E isso,
o que aconteceu? As pessoas compravam os carros originais e começavam a modificar. Descarga cadrão, pneu, volantes menores, etc e tal, aerofólio, farol de milha. Eles enfeitavam os carros aí sem nenhum tipo de engenharia. A partir daí foi que a fábrica Volkswagen, notando aí um filão no mercado, então eu vou equipar esse carro de fábrica, né? O Gol GTI foi um deles, que já chegou com esses equipamentos, onde as pessoas, que a tendência mercadológica forçou meio que forçou as fábricas a se adequarem. Mas hoje ainda existe, né, essa coisa de mudança interna. Sim. O senhor falou na segurança externa, tá? Sim. Mudança de motor, etc e tal. E na interna, o cidadão vai lá, troca o volante, pequenininho. Há um parâmetro para a autoridade policial conferir, ó, esse volante não está no padrão ou isso não tem como ver? Tem como ver, sim. O volante, quando ele é pequeno, o que é que vai acontecer? O próprio braço do volante vai impedir a leitura do painel. Porque o volante ele foi calculado para que aquele aro Isso. dele você veja Exatamente. toda a leitura do painel. Se você diminui, você vai impedir que faça uma leitura mais precisa. Para você ter uma ideia, a mudança do diâmetro da roda vai interferir no velocímetro. Sim. A pessoa ali já foi calculado justamente Cada giro, cada giro. uma velocidade. Exatamente. E aí, quando a pessoa faz esse tipo de modificação, ela não entende que ela está interferindo diretamente na segurança do veículo. E aquela história do veículo, do volante pequeno, que impede até de ver aí o painel, a gente percebe, eu lembro agora, né? Esses volantes escamoteados, né? Que eles sobem e descem de fábrica mesmo. Sim, sim. Dependendo do tamanho do condutor, no meu caso, que eu sou baixinho, quando eu baixo ele muito, ele também impede de eu ver. Exatamente. Então tem uma medida ali que dá para ver todo o painel. Isso faz muito sentido, né? Isso. Que legal. Coronel, uma pergunta que não para de estar aqui buzinando. Sim. A lei seca. Vamos lá. Vamos lá nessa lei seca. Como é que diz? Tolerância zero mesmo? Ou existe algum grau alcoólico que é tolerável? Como é que funciona a lei seca? Olha, a lei seca ela é chamada de tolerância zero porque a medida, o etilômetro, o equipamento que é utilizado para medir a quantidade de ar que sai dos pulmões, ele tem uma leitura que vai de 0,00 até infinito. A lei ela fala o seguinte, é uma resolução do CONTRAN a 432. Ela fala que de 0,04 de 0,01 a 0,04 é uma tolerância, é uma margem de erro, né, do próprio equipamento. Mas acima de 0,04 até 0,33, a pessoa que soprar o etilômetro e for constatado um valor que varia de 0,04 a 0,33, essa pessoa está cometendo uma infração de natureza gravíssima, multiplicado o valor por 10, chegando a uma multa de R$ 2.934. Então, quando a pessoa sopra o etilômetro e é encontrado qualquer registro nessa variação que eu acabei de mencionar, ela vai ser autuada por uma infração gravíssima. Naquele exato momento, ela não vai poder mais continuar a dirigir, ela vai ter que entregar o veículo a uma outra pessoa habilitada e que não tenha ingerido bebida alcoólica. A CNH dela vai ser recolhida e só entregue no prazo de 5 dias no próprio órgão de trânsito. Mas depois, futuramente, vai ser aberto um processo administrativo para aplicar uma penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, a lei é bastante clara com relação a isso. E os mitos que mais me perguntam eu tomei só uma latinha, 2 latinhas, quanto é que vai dar? Isso varia muito de organismo para organismo. O importante é não arriscar. Se você bebeu qualquer quantidade que seja a mínima possível, o melhor é você passar a direção para outra pessoa ou pegar um outro tipo de meio de transporte. Coronel, o senhor me falou nessa sua resposta, me gerou aqui dúvidas. Primeiro, se esse equipamento estiver bem calibrado, né? Sim. Que de 001 a 004, que é a tolerância do próprio aparelho, vamos dizer que ele esteja 100% calibrado. Que quantidade de álcool um ser humano, um adulto, pode ingerir que o aparelho chegue até 0,4, que aí está dentro da tolerância? Um copo de cerveja, uma taça de vinho, passa do 0,4 ou fica ali até 0,4? Olha, está muito relacionado ao metabolismo da pessoa. E metabolismo tem a ver com o tamanho corporal, uma série de fatores que varia de pessoa para pessoa.
Mas nas nossas experiências lá no curso, que nós ministramos para policiais, eu já fiz o teste, por exemplo, um copinho de cafezinho, de licor de genipapo, uma policial tomou e depois soprou o etilômetro, deu 0,39. E acima de 0,34 já é crime de trânsito. Então varia, porque também ela bebeu, no momento, foi né? logo no momento. Eu já vi casos de pessoas que tomaram 2 latinhas e não constatou nada. Então varia muito de pessoa para pessoa. Então não dá para se arriscar, Claro porque que não. você não sabe quanto vai dar. Claro E que corre o risco de dar um valor alto e a pessoa ser enquadrada em crime de trânsito. Na verdade, coronel, aqui é uma ideia minha, uma concepção minha. Não é o fator, o caso de dar 0,30, 0,40, não sei quanto valor. Eu acho, né, eu tenho convicção minha de que qualquer bebida alcoólica, qualquer quantidade, muda na hora a pessoa, né? Porque vai para a corrente sanguínea, vai para o cérebro, vai para o sistema nervoso central e a pessoa muda de humor, muda de tudo, há um destravamento de inibição, de qualquer outra coisa. Ou seja, conclusão, ele saiu do normal. Ele está com alteração de consciência, Isso. estado alterado de consciência. E esse estado alterado de consciência já pode levar ele a caminhos, a lugares que jamais ele iria se ele estivesse no estado normal de consciência e não alterado. Por isso só, na minha concepção, cidadão, sujeito que bebeu qualquer tipo, qualquer quantidade de bebida alcoólica, ele não deve dirigir. Para o bem da saúde, da vida dele e para o bem da vida dos demais. Não está normal. Essa é uma concepção minha, né? Então, eu digo para vocês que isso é uma concepção minha. Não concordo. Qualquer tipo de quantidade de álcool para pegar na direção, vai não, irmão, vai não, que seu estado de consciência está alterado. Não vai. O sistema nervoso central já alterou. Não vai. Independente de às vezes você se envolve no acidente que não foi nem o culpado. Não teve dolo, teve a culpa porque está envolvido, enfim. Mas e aí? Soprou, bateram em mim, eu bati em outra pessoa e atropelei. Eu soprei, deu problema. Olha só, para que beber então dirigindo? Olha, no Brasil, vou citar as 3 maiores causas de acidente de trânsito. A primeira delas é o excesso de velocidade. A segunda é a associação de álcool e direção. Em terceiro lugar, que é coisa recente dos últimos 4 anos para cá, que é a utilização do celular ao volante, certo? Que aumenta, digital aumenta em 400% a possibilidade da pessoa se envolver em acidente. E quando nós falamos em álcool, que é a nossa pauta agora, o álcool ele tem 2 momentos. O primeiro momento ele é estimulante, faz com que a pessoa faça esse excesso de velocidade. O segundo é o contrário. Segundo é o contrário, ele retrai a pessoa, ele dá sonolência. Então, e nos 2 momentos ele pode levar à morte. Por isso essa preocupação das autoridades com relação ao consumo de álcool, interferindo justamente na direção do veículo. O senhor falou aí há pouco tempo atrás com relação a alguém ser pego, né? E foi retido a documentação dele, a CNH, o documento do carro, e teve que uma outra pessoa, no estado normal, ter que dirigir o carro, ele pegar a documentação dele até 5 dias úteis lá no estado, no órgão. Nesse caso, essa pessoa não quis, se recusou a soprar o bafômetro, é isso? Olha, quem se recusa, sua pergunta é muito boa, porque as pessoas têm dúvida com relação a isso. Quem se recusa está se livrando do quê? Está se livrando do crime de trânsito. Porque o fato de você se recusar não vai ter como constatar que naquele momento deu um valor acima de 0,34. Então, por isso, quem se recusa está se livrando de ser preso em flagrante por crime de trânsito. Porém, a recusa, o artigo 165A do Código de Trânsito Brasileiro, ela tem as mesmas punições de quem sopra e é constatado aqueles valores que nós mencionamos. Então, quem se recusa vai ter uma multa no valor de R$ 2.934, vai ter a CNH recolhida no momento e futuramente vai ser um processo de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Então, o ato de se recusar, ele é tão grave como o ato de soprar e dar valores, acusar. E no caso do cidadão, da pessoa que está não somente alcoolizada, mas embriagada,
visivelmente embriagado. Eu vejo nas redes sociais aí cada caso que parece Isso. que é surreal, que parece que não existe, né? Isso. Como é que a pessoa chega naquele estado dirigindo um carro? E o pior, com passageiros atrás do carro, né? Sim, houve Então, um caso até de uma ambulância, né? Que... pois é, né? Como é que eu vou pegar uma carona com alguém embriagado? Não vou de jeito nenhum. Mas sim, nesse caso, ele não quis soprar o bafômetro, até para não produzir provas Sim. contra ele, né? Mas a autoridade policial percebeu visivelmente que o cara está embriagado. Nesse caso, pode ser flagrado? É em flagrante? É como se tivesse soprado? Pode sim. O artigo 277 do Código de Trânsito, ele prevê os meios de prova. E ele diz os meios constituídos no direito. Então ele fala justamente do exame clínico realizado pelo médico perito. Então essa pessoa pode ser conduzida até a presença do médico perito e esse constatar que ela está em estado de embriaguez. Exame de sangue também pode ser feito, mas nesse caso precisa da permissão. Certo? E o uso do etilômetro. Então, são 3 formas e, recentemente, já estamos em teste do drogômetro. Né? Não precisa soprar? Só com a saliva para ver se a pessoa consumiu qualquer outro tipo de droga. Porque a lei se refere a substâncias psicoativas. Dentre elas, o álcool. Dentre elas, o álcool. Então, outros tipos de droga que é infelizmente, muito comum algumas pessoas utilizarem e dirigirem, essas drogas também serão constatadas através desses exames. Pois é, essa é a minha próxima pergunta, né? O bafômetro é para detectar o álcool. E as outras drogas, né? Isso. A gente vem com drogômetro agora. Agora o drogômetro, né? Que legal. E tem, para os motoristas profissionais, tem um exame toxicológico, né? Que hoje já é obrigatório. Quem tem categoria C, D ou E, esses são considerados motoristas profissionais. A cada 30 meses ou 2 anos e 6 meses, são obrigados a fazer um exame toxicológico para ver se nos últimos 90 dias, se elas fizeram uso de qualquer dessas substâncias psicoativas que são irregulares. Engraçado, eu estive vendo aí nas redes sociais, tem muita fake news, né? A gente não sabe o que é verdade e o que não é. Sim. Que me parece que alguns caminhoneiros aí tinha que fazer esse exame. E parece que um deles levou um cabelo de uma criança. Parece que no cabelo. Mas não sei se você ouviu isso nas redes sociais. Vi. Olha só, e daí o cara estava usando drogas, né, ilícitas. Isso. Né? Tão igual a lícita que é o álcool. E detectava no cabelo, né? Isso. Ele levou o cabelo de uma criança. Porque o exame toxicológico, a coleta é feita com pelos. Os homens tiram pelos das pernas e as mulheres uma mecha do cabelo para poder fazer um exame no laboratório. E já há casos realmente de pessoas que tentaram ludibriar o exame. Já levou o cabelo para chegar lá e colocar. Gente, é um caso sério. Né? Infelizmente. Meu caro professor, vamos falar agora de um assunto que incomoda todo mundo e existem várias versões, vários olhares. Enfim, multa de trânsito, os radares, né? Sim. Os famosos chupa-cabra, como falavam antes, né? Amigos, a gente vê em determinada via onde a velocidade máxima é X, é 60, 70 quilômetros, e de uma hora para outra vira 40, vira 30. Como é que é isso? Isso Por que muda de velocidade na mesma via? Oficialmente falando, eu estou falando como leigo, perguntando, eu me indago. Avenida tal, 60 quilômetros. Aí ela fez uma curva, continuou a avenida tal, baixou para 40, baixou para 30. Quais são os parâmetros para essa medição, coronel? Olha, gestão do trânsito, todo gestor do trânsito ele tem que ter como objetivo salvar vidas. E gestão do trânsito é feita usando 3 ferramentas. A primeira, mais valiosa, é a educação para o trânsito. A segunda é a fiscalização, é colocar o agente ali fiscalizador. E a terceira, menos conhecida, é a engenharia de tráfego. A engenharia de tráfego ela é que determina a velocidade das vias. Em uma via, é levado em consideração o tipo do pavimento asfáltico, a largura da via, o ângulo das curvas, ou seja, a geometria da via. Aqui em Salvador, por exemplo, as pessoas não se perguntam por quê. A via principal, que é uma via de trânsito rápido, a paralela, por exemplo, ela tem a velocidade máxima de 80. Já aquela marginal que dá acesso ao bairro do Imbuí, ela é tão larga, tão bem estruturada quanto a principal, porém ela só tem 60. É porque tem um ângulo da curva logo ali para entrar no Imbuí e tem um semáforo.
Há um Ali perto entendimento... do quartel do Exército, né? Exatamente. Há um entendimento de que se uma pessoa vem a 80 quilômetros, talvez ela não tenha condições de fazer aquela curva e de frear com aquele semáforo. Então, são fatores como esses que determinam a velocidade de uma via. Claro que é facultado, o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, é facultado à autoridade de trânsito reduzir em 10% a velocidade daquela via ou modificá-la para oferecer mais segurança, principalmente nos trechos onde acontecem mais acidentes. Hoje, as grandes cidades do mundo inteiro, e a Bahia, Salvador em particular, já está adotando a Zona 30, que é uma zona onde a velocidade máxima é 30, geralmente é calçadão, a gente já tem vários locais aqui. Barra, por exemplo. Na Barra. Né? E agora, por que 30? Porque há um estudo internacional da OMS que fala sobre velocidade, que diz que acima de 50 km por hora aumenta em 80% a chance do resultado de um atropelo ser morte. Então, locais onde há um grande movimento de pessoas, então é prudente que se coloque a velocidade abaixo de 50 km por hora. Agora, essa mudança abrupta de velocidade, ela, se não for bem sinalizada, ela compromete não, mas eu diria que prejudica o condutor. O condutor. Porque é como se fosse uma armadilha. Sim. E aí o cidadão, você que está nos assistindo aí, você como cidadão, você tem direito de pedir ao órgão de trânsito que sinalize direito as vias, que coloque o sinal de trânsito no local devido, a placa de regulamentação de velocidade, que sinalize com faixas de pedestre, para que uma boa sinalização traga mais segurança para a via. Que o problema não é bem essa redução, é não estar bem sinalizado. Olha só, quanta coisa que a gente está sabendo aqui que o senso comum não sabia. Eu, por exemplo, faço parte do senso comum nesse aspecto, nesse assunto. Né? Eu já achava, voltando à via que o senhor se referiu, paralela entrando do Imbuí, eu já achava que a velocidade havia diminuído ali de 80 para 60 em respeito, ou talvez por conta do quartel, né, que estava ali, sim. da entrada e saída do quartel. Sim. Não tão somente o respeito por ser uma autoridade federal, mas principalmente por entrada e saída de veículos, naquele quartel que era PE, acho que é PE que funciona ali, ou era, não sei. Enfim. E agora uma outra coisa interessante é a questão dos 30, ou seja, um atropelo com 50 quilômetros, ele pode ser fatal. E a 30 ele poderá quase que não ser fatal, né? Exatamente. Olha aí, que legal, né? Por que 30, né? Que bacana a gente saber disso oficialmente, né? Para a gente sair daquele senso comum, pô, 30, para que 30? Aqui poderia ser 40, 50, tá explicado. Tudo tem uma explicação. É um manual de gestão da velocidade da ONU. É um manualzinho verde, encontra gratuito na internet. Mas a gente que é da área de trânsito que se dedica a ficar estudando isso. Agora, Coronel, um assunto que também, dentre tantos que a gente já falou aqui, é um assunto que é muito pertinente a gente tocar nele, né? Os condutores de motocicleta. Sim. Meu amigo. Aí agora... Vamos lá. Primeiro, o motociclista arrisca a vida dele. Ele não tem para-brisa, ele não tem para-choque, é o corpo dele. E ele faz cada manobra que eu digo, meu Deus, será que não pensa? Segundo, mexe na descarga da motocicleta e sai dando susto em todo mundo zigue-zagueando, quebrando retrovisores. E 80% desses motociclistas, ele dá susto no condutor de veículo, né? Porque anda nos corredores, né? E a gente percebe um susto, ele já é normal, xinga a gente, quer dizer, o condutor de veículo, né? Exatamente. Como que a gente faz? Será? Existe um curso para essa galera que conduz motocicleta, curso de conscientização, que 80% dos problemas de trânsito, dos acidentes envolvendo moto, é o próprio motociclista que tem problema de saúde quando não perde a vida. Meu Deus, como conscientizar essa galera? Olha, Wilson, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que a motocicleta é um veículo seguro, sim. Certo? Você que está pensando em comprar sua motocicleta, a moto é um veículo seguro. O que não é seguro é o comportamento do motociclista, que geralmente é um comportamento que vai de encontro a tudo que é colocado como segurança no trânsito. Tem uma pesquisa, isso é um trabalho que eu fiz, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, explicando por que no Brasil,
motocicleta é assim. E tem uma resposta muito simples. Qualquer pessoa que vá pesquisar no Senatran, ou até mesmo aqui no Detran da Bahia, vai ver que a frota de veículos é muito superior ao número de habilitados. Isso quer dizer que muita gente sem habilitação. sem habilitação. Tá Entendeu? rodando aí em veículo de 2 e Principalmente 4 no rodas. interior do estado, muita gente compra a primeira moto para depois tirar a habilitação. Então, o que acontece? Se a pessoa não passa por um curso, por um treinamento, conhecer as regras de trânsito, dificulta ainda mais. E no Brasil, você citou algo muito importante, é permitido circular pelos corredores de tráfego, manobra que é muito perigosa, porque ele ali fica no campo cego de visão. A gente não vê, o motorista Não vê, eles pensam que a gente vê, ele está ali. Não vê. Está no ponto cego e muitos acidentes acontecem por conta disso. Além disso, virou uma verdadeira epidemia, porque com o advento, depois da Covid, dessa pandemia, o número de as pessoas criaram um hábito de comprar muito pela internet, de entrega de serviços e produtos, e a quantidade desses profissionais aumentou muito em todas as grandes cidades brasileiras. E com isso eles trabalham muito por produtividade, né? Sim. Quanto mais rápido, quanto mais entrega eles fizerem, mais eles ganham. Então, o conjunto de todos esses fatores fizeram com que hoje a motocicleta é o grupo mais vulnerável no trânsito, é o que mais acontece acidente no trânsito. E como você bem disse, na motocicleta o acidente geralmente é letal. Quando ele não leva a incapacidade física para o resto da vida, ele leva à letalidade, à morte. E o brasileiro ainda resiste a usar capacete. É algo que é comprovado cientificamente que o capacete salva a vida. O brasileiro ainda resiste justamente a usar equipamentos de segurança que estão aí disponíveis para a motocicleta. E eles não usam, simplesmente porque não há essa cultura de segurança. Veja só, essa coisa a gente pode notar, é só fazer uma visita ao Hospital Sara. Sim. O número de pessoas que foram vítimas de acidente de motocicleta é muito grande. Tetraplégico, paraplégico, quando não perde a própria vida, né? Então, será que, não sei, uma campanha massificadora, bem forte aí da mídia em conscientizar esses nossos irmãos que conduzem esse veículo de 2 rodas, que prestem atenção mais na própria vida, porque a cada 10 acidentes de motocicleta, 9, ou se não dizer os 10, o ferido é o motociclista. E uma grande parte é por causa de imprudência, né? Por que é que, sei lá, abrir uma mídia forte, uma conscientização, para essas pessoas cuidarem mais da própria vida, né? Eu fico com dó. Normalmente, não tem um dia que a gente transita nas ruas de Salvador, de qualquer grande metrópole, que o senhor não veja aqui e ali um engarrafamento quando vai ver um acidente de moto e ter lá um motociclista estendido no chão. Isso me dá uma dó, isso me dá... Sei lá, por que ele não preza a própria vida e conduz essa motocicleta dentro dos padrões legais, garantida assim a sua integridade física, né? Por quê, né, Coronel? A gente costuma dizer que a pressa é inimiga da segurança, né? Toda vez que você age com pressa, você está já com a disposição. Eu tive um grande instrutor que me dizia que o acidente é uma peça trágica de teatro que é bastante ensaiada. Quem se envolve em acidente, todos os dias está ensaiando, até o dia que acontece o acidente. Interessante isso aí. Certo? E ensaia por quê? Porque desrespeita as leis de trânsito. Certo? As leis de trânsito têm uma relação direta com a segurança. Então, quando uma lei de trânsito está dizendo que você não pode fazer um retorno naquele local porque é proibido, você não pode estacionar naquele local proibido, porque ao fazer isso, você vai estar comprometendo a segurança. Olha, você falou em conscientização, eu tenho um caso assim interessante para falar sobre isso, que é o seguinte: uma certa vez eu saí lá do Detran e saí com um amigo, ele no carro dele e no meu. Chegou naquela parte alta ali de Pernambués, nós paramos numa Delicatessen. Ele parou na frente da Delicatessen e eu vi que não dava para eu parar ali, eu fui para uma rua do lado e estacionei. Ele parou com 2 rodas em cima do passeio e 2 rodas fora do passeio. Chegou para mim e perguntou por que não estacionou ali. Eu disse: não, rapaz, quando eu estaciono no passeio
eu estou obrigando o pedestre a ir para a rua. E se vem um ônibus, se vem alguém atropela esse pedestre, eu serei o responsável. Sim. Então, isso é a conscientização que as pessoas não têm com relação ao trânsito, de saber o quanto aquele comportamento pode levar a um acidente. São 34 mil pessoas que morrem no trânsito brasileiro. O código, quando foi feito, eram 50 mil pessoas Por ano? por ano. E isso dá mais ou menos como se caísse um avião todos os dias, Com 300 pessoas a com bordo. 300 pessoas a bordo. Meu Deus. Então, é algo que precisa ser pensado. A sociedade brasileira precisa repensar trânsito. E quem não conhece ou teve algum amigo ou parente que hoje não está mais entre nós porque ceifou sua vida no trânsito. Todo mundo conhece. A gente vê todos os dias isso. Então, o trânsito é algo sério. É algo que a formação do condutor do Brasil ainda é muito carente, necessita ainda melhorar muito. E é preciso que todos nós estejamos juntos com esse propósito de salvar vidas no trânsito. Por isso que eu gosto disso que eu faço com o maior amor, eu estudo trânsito. Nota-se. E por quê? Quantas vidas o seu podcast agora não está salvando nesse Graças momento? a Deus, que isso seja sempre assim, que a Né? gente consiga sempre Essas levar pessoas essas que estão aí mensagens. assistindo, que, olhe, passe para outra pessoa, tem um podcast muito bom que está dando dicas aí sobre trânsito, assista, isso pode salvar a sua vida. Isso é interessantíssimo, a gente tem que fazer isso. Faz esse Divulgar. recorte, viu, Billy? O Big, faz esse recorte do Coronel falando, indicando nosso podcast para jogar nas redes sociais. Por quê? É a informação, é o conhecimento, ele que vai melhorar todos no trânsito com relação à informação. Às vezes acontece acidente por desconhecer a legislação. É evidente. Coronel, eu estou sempre viajando, né? E São Paulo é um dos lugares que a gente está frequentemente, que a gente lida com as concessionárias, as fábricas, os escritórios. Então, São Paulo é o centro de tudo isso. Eu estou sempre lá em reuniões. E recentemente eu vi, né, que em São Paulo já existe ali uma faixa dedicada à motocicleta, né? Ela já é exclusiva para motocicleta. Sim. E ela não é no acostamento como uma ciclovia, não. Ela é entre a penúltima e a última faixa, né? Ela fica ali de moto, né? Eu achei tão legal isso aí, eu acho que vai ajudar em diminuir acidente de moto muito, né? O que o senhor me diz desse novo... Olha, tudo que vem agregar segurança no trânsito, a gente aprova. E às vezes nós fazemos experiências com relação a trânsito e as que dão certo, elas são implantadas. Uma delas é essa faixa exclusiva para motocicleta e também a faixa de retenção no semáforo para a motocicleta, porque tem uma que é para o veículo 4 rodas e à frente tem uma para a motocicleta. Isso também foi testado e foi aprovado para evitar aquela briga entre o veículo 4 rodas e a motocicleta para ver quem vai ficar na frente no então semáforo. aquela faixa da frente é para motocicleta, Para né? motocicleta. Olha, eu não sabia. Tem uma barra de retenção. A barra de retenção que é para os carros. Os carros. Onde os pedestres vão passar. Isso, e tem uma mais à frente que é para a motocicleta. Eu não sabia disso. Isso foi testado no Brasil inteiro e deu certo. Olha que legal. E São Paulo sai na frente com relação a essa faixa, mas o que eu quero pontuar quando a gente está aprendendo a dirigir, do artigo 26 ao 29 do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala sobre as regras de circulação e conduta. Então ele começa assim no artigo 26 dizendo: o trânsito no Brasil facear pelo lado direito. E aí ele diz: deve manter distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos. Ele diz que as faixas da direita são destinadas aos veículos mais lentos. Sim. E as faixas da esquerda para ultrapassagem. Sim. Por isso que a moto está nessa faixa exclusiva da esquerda. Da esquerda. Porque é um veículo mais ágil, mais rápido. Isso. Então tem que estar na faixa da esquerda. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. E as pessoas que estão dirigindo, elas precisam. As pessoas se queixam muito no trânsito porque a pessoa está lenta ali na esquerda. Pois Então, isso atrapalha o trânsito, não é? Atrapalha o trânsito. Então você tem que adequar a sua velocidade à faixa de trânsito que você está circulando. Então São Paulo está fazendo essa experiência com relação à motocicleta, isso é bem-vindo. Aqui em Salvador, por exemplo, o nosso órgão de trânsito municipal, o que foi que eles fizeram? Eles aumentaram uma faixa a mais, deu mais fluidez à paralela, por exemplo, 5 faixas na paralela. Porém, ao fazer isso, ele diminuiu o espaço do corredor. Por isso que tem acontecido mais acidentes com motocicleta na paralela.
Entendeu? Então, engenharia... E a tendência é tráfego. diminuir as faixas para larguecer mais? Ao invés de criar mais uma faixa, ele deveria ter criado uma faixa exclusiva para Para motocicletas. motocicleta. Pode ser que isso venha acontecer lá É. nos próximos dias. Uma outra coisa, professor, também que eu vejo aqui, eu não sei exatamente se é legal ou se não é, se é arbitrário. Eu vejo muito perigo, enfim, mas eu sou leigo no assunto. Ciclista. Sim. Não tão somente o ciclista individual único, né, solitário, que ele pega a sua bicicleta, faz dela um meio de transporte e transita por longas distâncias em vias de alta velocidade de veículos. Eu acho que ele está se arriscando ali, né, por ser um veículo muito vulnerável. E também essas turmas, que eu não sei como é que se dá o nome, né? A gente vê frequentemente Grupos, né, de os ciclistas. grupos de 50 a 100 pessoas. Aí na Paralela, por exemplo, isso é muito comum. Me fala um pouco dessa ação. Isso é legal? Isso tem perigo? Eles fazem arbitrariamente? Como que funciona essa questão? É algo novo para todos nós brasileiros, né? Usar esse modal que é o veículo de propulsão humana. Para o Código de Trânsito, a bicicleta é um veículo de propulsão humana. Sim. O ciclista, quando ele está desmontado, ele se equipara ao pedestre. Quando ele está montado, ele é um veículo. Ele deve seguir todas as regras igual aos demais veículos. Circular no mesmo sentido de direção e respeitar todas as leis de trânsito. O Brasil é um país pobre em políticas públicas de mobilidade urbana. Políticas públicas de maneira geral. Então, agora que está se pensando em mobilidade urbana, é agora que está se discutindo isso, é agora que está surgindo as smart cities. O Brasil ainda é um país onde o transporte individual no automóvel ainda predomina. Mas outros modais, como a bicicleta, têm sido oferecidos para o brasileiro, apesar de ser um país tropical, que não é adequado andar de bicicleta, mas o brasileiro está começando a fazer isso. E vamos pontuar aqui que na nossa cidade de Salvador, de maneira geral, o Brasil, eu tenho visto isso, o número de ciclovias e ciclofaixas tem aumentado muito. O que é a ciclovia? É parte da calçada que é exclusiva para a motocicleta. Para a bicicleta. Isso. Já a ciclofaixa é parte do pavimento da pista de rolamento que é compartilhada com os demais veículos. Então, a ciclovia ela é muito mais segura e a ciclofaixa também é segura. Ambas são pintadas de vermelho e a gente vê que tem aumentado a quantidade de ciclistas no Brasil, seja como meio de transporte, seja como meio de fazer atividade física. Sim. Nesse caso dos grupos, quando eles estão em grupos, eles devem ocupar uma faixa, e de preferência a faixa da direita, Sim. e seguir no mesmo sentido dos demais Os veículos. demais veículos. Não se anda de bicicleta pela contramão. Aquela coisa que nos ensinam na Que infância, vê, né? que você vai ver, não. O melhor, e saiba a explicação com isso, é da física. Dois corpos em sentido contrário, a velocidade soma-se. Soma. Mas quando estão no mesmo sentido, e quem vai alcançar o ciclista? Teoricamente, quem está com a menor velocidade, porque está na direita. Sim. Por isso que o código diz, o ciclista deve andar pelo bordo direito da pista, no mesmo sentido que os demais Os veículos. demais veículos. E aí obriga, a bicicleta tem que ter retrovisor do lado esquerdo, justamente para ele ver quem está vindo. Quem está vindo. Sem contar que o ciclista deve estar também Sim. aparentado com os equipamentos de segurança, inclusive à noite, né? Sim, isso. Com luzes, né? Eles Isso, gostam muito exatamente. de caminhar à noite, de andar à noite. Agora, uma outra coisa, Coronel, que me chama a atenção é a desobediência de alguns motoristas, né? Eu falo aí exclusivamente os motoristas de carro, né? Os condutores de carros de 4 rodas, no que tange aos estacionamentos destinados a cadeirantes, a gestantes, a idosos, etc. e tal. Eu vejo nos shoppings ou em qualquer estacionamento, obrigatoriamente tem que ter essas vagas, né? Sim. Para as pessoas, as vagas especiais. E eu vejo vagas de idosos que não tem o cartãozinho. Vejo outros estacionados que eu não sei se são de fato cadeirantes ou gestantes. Vejo também gestantes chegando para estacionar e não encontrar sua vaga. Me fala sobre esse assunto, essa desobediência. Por que que o brasileiro, sobretudo os que eu vejo, né, ainda insistem em ser desobediente, não olhando o direito do outro? Olha, eu vou responder essa pergunta sua afirmando uma coisa que eu sempre falo em minha aula. Por que o Código de Trânsito brasileiro? Porque a legislação brasileira é tão densa, complexa, cheia. Porque nós temos a cultura de colocar leis onde caberia educação. Talvez,
sejamos um dos únicos países do mundo que tem uma lei de cadeirinha. O que é a lei da cadeirinha? É dizendo para o pai e para a mãe, se você não cuidar do seu filho, você vai ser multado. Vai ser multado. Deveria ser um ato natural, normal, certo? Então, quando a gente fala de legislação de trânsito no nosso Brasil, essa coisa da obediência, está relacionada justamente a essa cultura do transgredir, de a gente achar que tudo pode dar um jeitinho, tudo que aquilo ali é de nada, aquilo é bobagem. Né? E isso no trânsito é perigosíssimo, perigosíssimo. Veja que tudo que a gente está falando aqui com relação a trânsito tem um porquê, tem um estudo técnico que está baseando, está dando sustento àquilo para que aquilo seja feito daquela forma e não feito de outra forma. Coronel, o tempo está chegando Sim. aí, deixando a gente muito aflito, porque o papo está tão bacana e temos que parar. Porém, antes eu quero falar de um assunto que eu diria que é insumo para o seu trabalho, né? Que é o veículo, é o trânsito. Você trabalha com trânsito. Sim. E para ter trânsito precisa ter carro. Com certeza. E para ter carro você sabe onde encontrar. Consórcio Nacional Chevrolet está fazendo uma festa extraordinária nos 100 anos da Chevrolet no Brasil. O consórcio tem 47, ele quem está fazendo a festa. E quem ganha o presente é você. Comprando seu carro através do consórcio Chevrolet nos 100 anos da Chevrolet no Brasil, você concorre a um prêmio especial de R$100 mil todo mês. Isso quer dizer que você pode comprar um consórcio de um carro popular que custa 100 mil, pode levar 2 carros para casa. Um você paga pelo consórcio sem juros e o outro você pode ser sorteado mensalmente nos sorteios que a Chevrolet está fazendo pelos seus 100 anos no Brasil. E para fazer o consórcio, a coisa é muito simples. Só seus dados pessoais, né? Identidade, CPF, seu endereço, ok? A primeira parcela, que você pode até parcelar no cartão de crédito, já está agrupado e já vai concorrer às assembleias mensais, tanto para sorteio quanto para lance. E o lance nós temos várias modalidades. Lance fixo, onde todos serão contemplados com apenas 30%. Não é 29%, nem é 31%. 30%, todos com a mesma igualdade de condição. Tem o lance livre, que aí cada um dá o que pode, o que quer. E tem o lance embutido, que você não tem dinheiro para dar lance livre nem lance fixo, não se preocupe. Vai usar uma parte da própria carta de crédito que a gente empresta sem juros para você melhorar sua capacidade de contemplação. E se você tiver um carro seminovo, não importa a marca. Traz para o negócio, a gente faz uma belíssima avaliação e você pode utilizar como lance esse seu carro. Pode ser no todo ou em parte. Se for em parte, a outra parte eu te devolvo em dinheiro. Melhor. E você só entrega o seu carro se for contemplado numa troca de chaves. Chave vai, chave vem. Então, você já sabe, quer investir? O consórcio é o melhor negócio. Imagine você faz um consórcio de R$100 mil e paga em torno de R$800 de parcela. Com a primeira parcela você pode ser sorteado. Ou seja, você investiu R$800 e já vai utilizar R$100 mil de crédito por apenas R$800 que você pagou a primeira parcela. Olha, onde é que tem um investimento a esse preço, a esse custo, com essa vantagem? Só no consórcio, mas preste atenção. Quer fazer o consórcio? Escolha a administradora a dedo, tá? Vai no Reclame Aqui, vai no Banco Central para saber quem é que tem autorização, ok? Dê preferência às administradoras ligadas a uma fábrica, como é o nosso caso da Chevrolet. Porque você sabe quem está cuidando do seu dinheiro e na hora de entregar o carro, tem uma rede de 500 concessionárias Chevrolet ao longo do Brasil aí para você retirar o seu carro novo ou seminovo de qualquer marca. E se fizer o consórcio no grupo New Chase, no grupo do qual eu faço parte, eu vou ter muita alegria em tê-lo aqui como nosso cliente na nossa família. E vou fazer questão de entregar as chaves do carro para você. Portanto, você já sabe, né? Consórcio Chevrolet. Nos 100 anos da Chevrolet no Brasil, o consórcio faz a festa e você pode levar o presente. Chevrolet, da fábrica para você. Pois é, meu caro coronel. Nesse tal de pão se vive o homem, né? Tem que Com falar. certeza. Então, a Chevrolet é que nos mantém aqui, que nos permite. Meu primeiro carro, meu segundo carro, tudo Chevrolet. Opa! Já começou com bons produtos, né? Chevrolet. Isso. Quem gosta de Chevrolet nunca vai deixar de gostar. Chevrolet é fantástico. Mas, professor, para a gente encerrar aqui,
eu quero falar. Eu estava com uma pergunta aqui, que tem essas coisas, a gente esquece de vez em quando, são tantas com relação a trânsito, né? Paralela, 80 quilômetros é a velocidade máxima. Ao longo da avenida existem vários radares visíveis. Sim, Tem alguns que provavelmente sejam invisíveis. sim. Então, tem motorista que eu vejo perto do radar, ele baixa a velocidade para 80. Quando ele se distancia alguns metros, pau na máquina. E aí, existem câmeras que também ao longo da avenida, fora dos radares visíveis, que pegam também essas pessoas, né? Essas câmeras, elas pegam, mas já está em estudo no Brasil um radar, um sensor que é de velocidade média, que ele vai aferir a velocidade quando ele entrou na via e quando ele chegou, se em algum momento ele exceder a velocidade. Que legal, tecnologia, né? A tecnologia ela já está indo nesse caminho. Essa prática, ela pode levar ao acidente, de você reduzir quando você vê o radar. Principalmente se você dá uma freada brusca, o veículo que vem atrás, Sim. fazer uma colisão traseira. Então, o importante é que você crie o hábito de andar dentro do limite de velocidade. Até porque limite de velocidade não é simplesmente, os radares não são simplesmente colocados para punir, para tirar o dinheiro, para gerar multa. Não. É para a segurança. Exatamente. Porque aquilo foi estudado, como o senhor falou, existe uma engenharia que estudou, que verificou, que já tem uma história. Tudo foi feito para a segurança do condutor, dos pedestres e de todas as pessoas que transitam aí nas ruas, né? É importante as pessoas terem essa consciência, né? Com certeza. Pois é, professor. Meu querido professor Luigi, meu coronel Luigi. Que pena que nosso tempo já chegou ao fim. Foi muito boa a nossa entrevista. Espero que tenha sido para o senhor tão bacana quanto foi para mim e certamente para os nossos espectadores. E eu já quero deixar aqui firmado um novo momento, né? Para o senhor voltar aqui para a gente conversar mais sobre trânsito, tá? Muito obrigado e a gente agradece demais a sua presença. Muito obrigado. Aí o senhor que eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando sobre algo que eu sou apaixonado, que é trânsito, e dizer para as pessoas que no trânsito o que importa é a vida humana. Então se comporte de maneira segura no trânsito, que com certeza você terá uma vida longa aí pela frente. Como dizia como diz, né, o Benito de Paula numa das suas canções, seja prudente e humano, tem alguém te esperando. Ok? E assim chegamos ao final de mais uma edição do podcast. Ailson Lino convida que a cada dia traz uma novidade importante para as nossas vidas. Bate na porta do vizinho, avisa a galera, junta com a família, come pipoca, né? Abre a pipoca e assiste o nosso podcast. Ailson Lino convida. Até a próxima edição. Valeu! Ailson Lino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.